Com a crise do Império Romano, Constantino transferiu sua capital para Bizâncio, que passaria a ser conhecida como Constantinopla. Em 395, com a divisão do Império, Constantinopla assumiu definitivamente a função de capital do Império Romano do Oriente, que só chegará ao fim em 1453. Um de seus mais importantes governantes foi Justiniano. Além de ser responsável pela criação do Corpus Juris Civilis e consequente consolidação do direito romano, Justiniano tentou reconquistar grandes porções do Império Romano do Ocidente, que caíra sob a invasão do germânico Odoacro em 476, dando início à Idade Média. Constantinopla, por outro lado, continuava florescendo e se desenvolvendo culturalmente, sob a influência decisiva do cristianismo, e Justiniano tornou-se um grande mecenas, construindo mais de 20 igrejas em Constantinopla, além de outros lugares como a igreja de São Vital, em Ravenna, na Itália. Ele inaugurou em 537 um dos maiores feitos arquitetônicos do Ocidente, a Basílica da Hagia Sophia, ou Santa Sabedoria, que possuía uma cúpula de impressionantes 33 metros de diâmetro e 56 metros de altura, criando pela primeira vez um grande espaço no interior de um edifício para a congregação dos fiéis, sem colunas ou paredes que os separassem. Seu projeto é de dois arquitetos, Isidoro de Mileto e Antêmio de Tralles. Santa Sofia é típica da arte chamada de bizantina, um dos principais estilos da Idade Média, além do carolíngio, do românico e do gótico. A arte bizantina representa uma bifurcação na história da arte. Enquanto o Ocidente continuava a desenvolver o estilo artístico e arquitetônico romano na Antiguidade, no Oriente a arte tomou outro caminho. Pela influência do mundo grego e do Oriente Próximo, mas sobretudo do cristianismo, a arte vai assumindo funções e soluções distintas das empregadas no Ocidente. Um exemplo disso é o novo uso do mosaico. O mosaico é uma invenção romana, na qual imagens são construídas assentando-se pequenos fragmentos de pedras coloridas sobre uma argamassa. No período bizantino, os mosaicos são transpostos do chão das casas para as paredes e abandonam as cenas do cotidiano e dos grandes personagens da história para se dedicarem à exaltação do cristianismo e do imperador, por vezes até fundindo os dois temas, como vemos na representação quase divina de Justiniano na Basílica de São Vital, em Ravenna. Os mosaicos vão ganhando novos pigmentos, especialmente o dourado, para simbolizar a glória do imperador e de Deus. Por outro lado, a preocupação humana deixa de ser com o mundo presente e passa a ser com o mundo vindouro, o reino de Cristo. Por isso a representação passa a ser idealizada, assumindo uma função simbólica, diferente da representação realística e naturalística da arte romana. Essa idealização leva a uma progressiva esquematização do traço, o que levou muitos a vê-la como uma arte ingênua. Isso é um equívoco. A esquematização assume uma função específica no estatuto pictórico da arte bizantina. Deve-se representar o que é essencial, e por isso a esquematização e a simplificação são intencionais. Prova disso é que os mosaicos bizantinos demonstram um uso muito sofisticado das sombras e do conhecimento da dinâmica do movimento, como se vê, por exemplo, no modo como os mantos se assentam sobre os corpos das pessoas, o que afasta a ideia de que a arte bizantina seja ingênua. Por outro lado, exatamente porque o mundo presente era considerado como transitório, não se dava importância à autoria de tais mosaicos, e na grande maioria dos casos,
ela é desconhecida. Santa Sofia passou por muitas transformações ao longo de sua existência. No século VIII, os mosaicos existentes foram destruídos sob o impulso do movimento iconoclasta. Todos os mosaicos que encontramos hoje na Basílica são posteriores a esse período. Em 1453, os otomanos tomaram Constantinopla e transformaram a Basílica em uma mesquita, acrescentando os minaretes que hoje estão diante da Basílica. Após a Revolução Republicana, Atatürk transforma a mesquita em um grande museu em 1931 e os mosaicos começaram a ser revelados e restaurados. Dentre todos os mosaicos, o mais belo é o de Isis, um tipo de representação geralmente colocado acima de portas em igrejas. No caso de Santa Sofia, ele foi colocado em uma parede na galeria superior da Basílica. De Isis quer dizer súplica e designa a representação de um Cristo Pantocrátor entronizado, sentado em um trono, circundado pela Virgem Maria e por São João Batista, que lhe suplicam pela proteção no dia do juízo final. O Cristo Pantocrátor é a representação mais usual de Cristo na Igreja do Oriente, com a mão direita em um gesto de bênção e com um livro selado na mão esquerda. Ao contrário do que se pensa, o fato de o livro ser selado indica que não se trata da Bíblia, mas do livro da vida, representado no livro de Apocalipse de João. Na maioria das vezes, Cristo é representado com um halo em volta de sua cabeça, indicando sua santidade. E muitas vezes encontramos letras gregas escritas em volta do halo, geralmente iota e sigma, primeira e última letra de Iesus, e chi e sigma, primeira e última letras de Christos. Pantocrátor quer dizer todo-poderoso. Muitos consideram a de Isis o mosaico mais belo de Santa Sofia, por causa da sutileza de seus tons e por causa da expressão impressionantemente realista de Cristo. O mosaico foi criado em 1261, quando a Basílica voltou para a mão dos cristãos ortodoxos, após ter sido controlada por 57 anos pelos católicos romanos. A parte inferior do mosaico foi irremediavelmente perdida. Quando visitei Istambul em 2002, eu fiquei muito impressionado com a beleza do mosaico, sobretudo com suas cores e tonalidades quando comparado aos outros mosaicos da igreja. 4 anos depois que o mosaico foi construído, nasceu em Florença, na Itália, um homem chamado de Durante, mais conhecido como Dante. Dante Alighieri. Apesar de Dante ser um autor da Idade Média, começamos a ver em sua obra o germe do humanismo que caracterizará o pensamento italiano dos séculos XIV, XV e XVI. Dante escreveu várias obras importantes, como o Tratado da Monarquia e o Tratado Convívio, mas certamente é mais conhecido pela obra que é um dos fundamentos da língua italiana e uma síntese da cosmovisão medieval, inclusive com a descrição da geografia do mundo da vida após a morte. A Divina Comédia, escrita entre 1304 e 1321 em dialeto toscano e não em latim. A obra foi chamada por Dante só de Comédia e recebeu o epíteto de Divina do escritor humanista Boccaccio. A comédia não é necessariamente algo risível. É, na verdade, uma crônica da vida a partir da intervenção benévola de Deus ou do destino sobre os eventos humanos. Portanto, com um final feliz. Apesar disso, há um elemento realmente cômico na obra. Dante zomba de seus inimigos e adversários, colocando-os no inferno. A Divina Comédia narra a viagem do autor pelo inferno e pelo purgatório, conduzido pelo poeta Virgílio, e por Beatriz, pelo paraíso. Virgílio não pode guiá-lo pelo paraíso porque é pagão.
Somente um cristão tem acesso ao paraíso. O verso inicial, um dos mais famosos, é: no meio do caminho de nossa vida. Ou seja, quando Dante tinha por volta de 40 anos. Pode não parecer muita coisa, mas pense no verso inicial de um dos poemas mais conhecidos de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Ele obviamente faz referência ao poema de Dante. Agora pense na inscrição que Dante coloca sobre a entrada do inferno. Deixai toda esperança, vós que entrais. Ela sintetiza todo o suplício eterno que o inferno envolve. Ou então na célebre frase que Ulisses disse a seus companheiros e que é repetida para Dante no inferno: considerai a vossa origem. Não fostes feitos para viverem como brutos, mas para seguir a virtude e o conhecimento. Ou então a célebre frase do paraíso para descrever o próprio Deus que Dante contempla, chamado por ele de o amor que move o sol e as estrelas. Quando Dante morreu, estava se desenvolvendo na música a ars nova, por contraposição à chamada ars antiqa do período anterior, quando predominava o órgão na música. A música profana começa a ser privilegiada nesse período, surgindo o gênero do madrigal, com vários recursos inovadores e jocosos, uma correspondência entre o som silábico e a nota musical. Por exemplo, se a palavra terminava em R, E, Ré, como amare, a nota musical final seria um Ré. Se a palavra céu aparecia, a altura das notas era ascendente. Se aparecia a palavra profundo, a altura era descendente. O madrigal tenta transpor para a música o próprio sentimento que a letra expressa. O nome Ars Nova vem de um tratado de Philippe de Vitry, que adotava um novo sistema de notação musical, muito mais preciso, que permitirá novos desenvolvimentos musicais e que dará origem ao sistema adotado hoje em dia. Um dos maiores compositores desse período foi Guillaume de Machaut, que compôs a balada Riche d'amour et mendiant d'amis, que estamos escutando.